Ok. Pois vamos começar então. Deixa eu só aqui compartilhar a tela. Então, essa é a aula número 2. Então, vou só fazer aqui um apanhado geral. Na aula passada, a gente estava vendo sobre WH questions, que é só as perguntas, geralmente, traduzir ao pé da letra seria perguntas de WH, que geralmente a maioria das perguntas para fazer com WH, elas são dessa forma. Lembrando que não são apenas para perguntar, eu também consigo fazer afirmações com elas. Com todas elas, que eu vou só recapitular, que é what, significa o que, qual, quais, when, que significa quando, where, que significa onde, who, a tradução quem, e vou ter o why, que é o porquê. E por último tem o how. Não que elas tenham uma ordem de prioridade, só mesmo de forma bem ocasional. Então, o que, a única que vai ter 3 traduções vai ser esse what. Então, aí nesse caso, o what ele significa o que, qual e quais. O que, qual e quais. Aí depois o when, quando, onde, depois quem, por quê e how, que vai ser o como. A diferença dele, que do why também, que ele vai ter uma curiosidade, é que ele pode ser usado mais para perguntar e para fazer uma afirmação. Aí a questão, porque eu vou ter o because, que é para responder sempre que eu perguntar com why. Então, quando perguntar com why, o because eu uso para responder. Então, e também o how come. Lembrando que todos, a maioria das vezes vai ser para pergunta, mas também posso fazer frases com ele. Aí por que eu estou comentando dele? Justamente porque eles vão entrar bem aqui na questão do das. Vou até falar que é a questão do afirmativo e o negativo também. Então, basicamente, o que a gente vai ter aqui? O verbo do, ele vai ter, a primeira função dele é a tradução da própria palavra fazer. Então, é a primeira função dele. Vou até botar aqui. Primeira função. Vai ser a própria tradução, que é o verbo fazer. Então, eu diria que depois a segunda função dele, ela vai ser, ela auxilia para me fazer perguntas, frases interrogativas, e também, e a terceira função, frases negativas. Então, tem alguém entrando aqui, deixa eu só permitir. Então, aqui ele vai ter a segunda função, que vai ser, ele ajuda a formar frases interrogativas, desde que expresse alguma ação. Aí, que já que eu vou dar o exemplo, e a terceira função, que vai ser função, coloca as frases na negativa. Então, o do. Aí lembrando que também a gente vai ter a questão do das, que eu vou já comentar como é que ele funciona. Basicamente, também vou ter o seguinte: o do posso usar com os pronomes. Vai ser I, you, we e o they. No caso, você já conhece esses 4 aqui? Que vai ser I, you. I significa eu e o você. Aí só o you que eu posso usar para 2 coisas, que são o plural, que é vocês, e posso usar you para singular também, que é você. Aí, como é que eu vou saber se é singular ou se é plural? É dentro do contexto. Por exemplo, que eu vou estar usando, que eu até comentei na aula passada o seguinte, que no português a gente também tem algumas palavras que elas podem ser usadas, a mesma palavra, em mais de uma situação diferente. Por exemplo, uma palavra, você fala a palavra banco. Banco, eu posso ter banco do carro, posso ter banco de dinheiro, posso ter banco da praça, posso ter banco de dados. Então, o que vai me diferenciar, o tipo de banco que eu vou estar falando, é dentro do contexto. Porque você fala, ontem fui no banco e saquei o dinheiro. Então, automaticamente, eu entendo que é um banco dessa instituição financeira. Não vai ser um banco de praça. O you, a mesma coisa. Eu vou entender se ele é singular ou se ele é plural
dentro de um contexto que vai estar aplicado na frase, né? Se na frase ou num texto eu estiver falando de mais de uma pessoa, então eu entendo you que é plural. Ou então se for numa conversa, né? Tipo, né, cara a cara. Se eu estiver vendo uma pessoa, ou uma pessoa, ou então um grupo de pessoas, eu entendo que you vai ser plural. Aí já o we, que é o nós, né? Também não tem como discutir, nós é plural. E o they é eles ou então elas. Ele pode ser os dois, pode ser masculino e feminino, mas apenas plural. Então, they, eles e elas, masculino e feminino, só que plural. Porque também a gente vai ter agora esse aqui, que é até a pronúncia dele é assim, ó. O som, né? Que tem que ser assim, das. Exatamente assim o som, das. Porque às vezes até a tendência que a gente tem de querer ler ou falar do jeito que está escrito, de falar dói, mas é porque no inglês ele tem muito disso, que são palavras que a pronúncia ela é bem diferente da escrita. Na verdade, a gente vai ter uma série de palavras que são assim. E isso é uma característica particular do inglês. Não vamos dizer assim, porque cada idioma, eu acredito que, vamos dizer, não sei se o Genaro pode ajudar também nessa questão, porque não sei se o italiano possa ser assim também, mas eu acredito que, assim, que cada idioma ele tem a sua própria característica, assim, na estrutura, assim, o seu jeito de usar, porque nem tudo dá para comparar de forma bem literal, tipo assim, exatamente tudo literal. Do jeito que está no português, exatamente, vai ficar exatamente no italiano, ou exatamente no inglês, ou exatamente no alemão. Então, assim, cada idioma tem a sua característica. E tem algumas coisas que, inclusive, ela não tem nem, vamos dizer, uma explicação lógica para isso. No português, a gente também tem um exemplo. Se eu falar o seguinte, a palavra, até costumo falar assim, lápis. Em português, lápis, né? Ele termina com S. E o que a gente aprende é que o S é plural. Só que lápis, eu posso usar para singular também. Eu posso falar, eu tenho um lápis ou eu tenho 10 lápis. Então, lápis fica singular e plural nas duas situações. Agora eu te pergunto, por quê? Por que é assim? Tipo assim, não tem explicação. Assim, porque é. Só que a gente não para analisar, que geralmente a gente aprende quando é criança e a gente só segue a vida, né? A gente aprende e acaba seguindo. Então, no inglês, ele vai ter muitas coisas assim, que é algo do próprio idioma e que não tem uma explicação lógica para isso, uma explicação fundamentada por esse detalhe. A gente só tem a regra, mas não tem uma explicação lógica, que é o exemplo desse das aqui, que eu vou usar, posso usar ele com os pronomes, que vai ser o he, she e o it, que significa ele, ela, para pessoas, e o it, a tradução dele também vai ser ele ou ela. A diferença é que eu uso ele para ficar até mais fácil. Tudo que não for pessoa, tudo que não for gente. Ou seja, uso para animais, uso para objetos, para coisas, para situações, circunstâncias, fenômenos da natureza. Ou seja, tudo que não for gente, não for uma pessoa, um ser humano que estiver me referindo, aí eu coloco o it e a tradução significa ele ou ela. A tradução dele. E é apenas singular. Porque bem que o they vai ser o plural, que é o plural dos três. Que esses três aqui, o they, ele é o plural, que é eles ou elas, e o bom também que ele eu uso para todos situações, pessoas, animais, objetos, todo mundo. Então ele abrange bem no geral. Certo? Aí por que eu tenho que usar o das para he, she, it? E o detalhe, né? Ele termina com S, que é aquela questão que a gente vê que o S é para plural. Então, como falei, uma característica do idioma. Então, das eu vou usar para he, she, it. E a tradução dele também vai ser essa mesma coisa aqui, sobre a questão do fazer. Então, vamos lá para o exemplo. Se eu falo o seguinte, eu faço um bom trabalho. Então, eu vou ficar. Aí aqui, tem uma questão no inglês que algumas situações elas não seguem exatamente a sequência de palavras. E tanto em relação também à quantidade de palavras, que aqui é o exemplo. Aqui eu tenho 5 palavras, né? 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Então, não quer dizer necessariamente que sempre vai ser 5 palavras. Acontece de coincidir, de ter algumas frases que elas vão dar a mesma quantidade de palavras e na mesma sequência, que tem essa questão também. Porque às vezes tem a mesma quantidade, mas não segue a sequência. Às vezes uma palavra troca de lugar.
Que é o caso aqui, porque aqui eu faço I do a good job. Então, eu faço o bom trabalho. Então, I do a good job. Então, ele vai ficar dessa forma. Agora, você fala o seguinte, nós fazemos um bom trabalho. Então, aqui vai ficar we do a good job. We do a good job. Então, aqui, sim, vou deixar aqui de vermelho para ficar diferente. A diferença é que a gente vai ter aqui um detalhe que no inglês, quem manda vamos dizer, na tradução do próprio verbo é o pronome que vem antes dele. Porque aqui, no inglês, o do ficou igual. Tanto para falar faço, como também o fazemos. Então, we do. Ou seja, então aqui, se eu vir aqui embaixo e trocar de novo, botar I do, fica eu faço. Se eu boto we do, nós fazemos. E se eu boto you do, fica você faz. E o verbo, eu não alterei nada. E isso vale para todos os verbos. Quem manda é o pronome que vem antes. Ou seja, diferente do português. No português, o verbo, cada um tem que mudar. Que é eu faço, você faz, nós fazemos, eles fazem. Entendeu? Então, ele vai alterando. Vou voltar aqui de novo para we. Certo? Então, no inglês, quem manda é o pronome que vem atrás. Agora, você fala assim, ele faz um bom trabalho. Aí aqui é onde vai entrar o das que a gente viu agora, que é esse das. Né? Lembrando o som dele, né? Eu falo das. Então fica he does a good job. Então vai ficar ele faz um bom trabalho. Aí talvez possa surgir a curiosidade ou o questionamento, que é a questão desse porque geralmente a gente conhece o como one, né? Que é one, 2, 3, 4, 5, 6, que é os numerais, né? Que de fato é. A diferença do a por one é que o one eu vou usar ele quando eu quero me referir mais ao próprio numeral 1. Se geralmente ele é mais uma situação quando alguém pergunta alguma coisa, tipo, deixa eu ver aqui, quantos filhos você tem? How many children do you have? How many children do you have? Eu falo just one. Eu falo assim, how many children do you have? Aí eu faço assim, just one. Porque nesse caso aqui eu estou falando exatamente, estou me referindo ao numeral 1. Então, essa situação que o one vai entrar. Aí, no modo geral, que eu percebi bastante, tipo assim, da convivência que eu tive, que eles usam muito esse a para falar em todas as outras circunstâncias que não sejam numeral. Então, e que fica até mais fácil, né? Do que o one, faço a. Então, o a, ele equivale a ou então uma também, né? Ela pode ser usada dessa forma. Aí, só botar aqui outra frase, ela faz um bom trabalho. Então, como botei o ela, vai ficar o she does a good job. Então, ela faz um bom trabalho. Certo? Então, aqui a gente tem o verbo do e o verbo does. Vou botar aqui também. É igual. E lembrando que o do, mais uma vez, eu vou usar ele só com o I, you, o he, they. E o does, sempre que tiver presente, o he, she, it. E outra curiosidade também, que o does também entra quando estiver usando o nome de uma pessoa no nome próprio. Por exemplo, se eu vou falar Paulo. Paulo faz um bom trabalho. Aí, nesse caso, esse Paulo aqui, eu posso considerar como se fosse ele. Então, aí fica assim, Paul, né, que é em inglês, né, traduzido. Aí fica Paul does a good job. E isso vale para qualquer nome de qualquer pessoa, desde que seja nome próprio. Ok? E mais uma vez, pessoal, viu? Quem tiver qualquer dúvida, pode abrir o microfone, viu? Pode levantar tem a mãozinha, pode clicar, só perguntando, ok? Se precisar que eu explique novamente, certo? Então, é assim que funciona o do, does. Então, a primeira função dele é o verbo fazer.
Essa é uma curiosidade também, que o verbo fazer, ele tá assim por causa do to antes do verbo. Porque você bota to do, é exatamente fazer. Agora eu vou tirar o to, aí ele vai ficar assim, ó, faz. E a mesma coisa vai variar para qualquer outro verbo. Você bota o verbo, por exemplo, work. Work, que é o verbo trabalhar. Para ser mais exato, é to work. Né? To work é trabalhar. Você bota só work, é trabalho. Então, curiosidade que é esse prefixo aqui, esse to, ele coloca como se fosse equivalente a esse R no final. Trabalhar, cozinhar, viajar, comprar, vender, limpar. Então, terminando com R no inglês, no português. No português, terminando com R. No inglês, tem que ter o to antes do verbo, independente de qual seja. Ok? Então, a segunda função do formar frases interrogativas. Aí só tem esse detalhe aqui, ó. Desde que expresse uma ação. Porque às vezes vai acontecer isso, a gente vai ter uma frase, mas a frase não expressa uma ação. Um exemplo, você fala o seguinte, uma pergunta bem simples. Você fala assim, what is your name? What is your name? Aqui é uma pergunta, é uma frase interrogativa, e que não tem o do ou das, né? Pode ser um ou outro. Não tem um do nem um das. Ou seja, porque aqui, em específico, ela não está expressando nenhum tipo de ação. Então, como não está expressando a ação, então ela não vai ter a presença do verbo do ou das. Entendeu? Então, ela tem que expressar. Como é que funciona? Vou pegar aqui o what para ser. What do you like to eat? Que significa que o que você gosta de comer. Porque no caso, o like, ele vai ser, vamos dizer, o verbo principal, e ele vai expressar uma ação, que é o ato de comer. Ou seja, então o do, toda vez que ele estiver perguntando, estiver numa frase interrogativa, é necessário ter um verbo principal. Sempre, vou até botar essa observação aqui, ó. Sempre que tiver o verbo do na frase interrogativa, é necessário ter um verbo principal. Ou seja, agora, tipo, exemplo de verbos principais. Pode ser todos os verbos padrão, tipo clean, work, go, like, have, buy, deixa eu ver, drive, que mais? Come, travel. O que são verbos comuns? Que é clean, é limpar, trabalhar, vai, gosta, tem, compra, dirige, vem. Aqui, ó, o vai, go vai. E aqui, o come, vem. Go, come, go, vai, vem. Travel, viajar. Ou seja, então, se o do estiver presente, né? Se tiver o verbo do na frase interrogativa, é necessário ter um verbo principal. Aí por isso, lembra que eu falei que é sempre importante, quem perdeu as aulas anteriores, dar uma olhada, porque a aula seguinte, ela sempre vai pegar informação da aula anterior para mesclar. Viu? Então, sempre que vocês, caso vocês perderem uma aula, só entre em contato comigo, pode me chamar. Eu deixei até, vamos dizer assim, o grupo eu deixei fechado para mensagem, para não ficar aquele horror de mensagem, que às vezes fica um monte de mensagem e atrapalha quem quer ver só informação importante. Que às vezes, logo também pelo fato de a correria é muito grande, você está trabalhando o dia todo. Então, o quanto mais objetivo a gente conseguir ser, melhor. Se caso eu ver que uma dúvida que seja pertinente de forma geral, eu vou estar jogando lá dentro também. Ok? Então, aí na aula anterior que a gente viu sobre o WH Quest. Então, vou pegar aqui o próximo. When. Então, when, deixa eu ver, when do you go home? Então, quando você vai para casa. Aí o que acontece? O do, ele está me auxiliando a fazer uma pergunta, uma frase interrogativa, mas se a gente for analisar, ele não aparece na tradução. Então fica aqui, ó, quando você vai para casa. Ok, ué, e o do? Quando é que ele vai ser traduzido? Aí é que tá, ele não é traduzido. Ué, então se ele não é traduzido, para que ele está aí? Como eu falei anteriormente, é uma característica da estrutura do inglês.
ele não tem uma explicação, vamos dizer assim, plausível. A única coisa que ele está aí é só para dizer que a frase é afirmativa e que está no presente. Genaro? Sim, não seria when do you go to home? Nesse caso, o go home, eu posso usar ele dessa forma por causa da palavra específica home. Agora, se eu boto assim, when do you go? Deixa eu ver aqui, ó. When do you go to church? No caso, aí ele entra. Mas o home, ele é, vamos dizer assim, uma exceção que ele não existe e coloca o to. Porém, todos os outros lugares, church, school, restaurant, work, todos eles têm que pegar o to. Deixa eu botar aqui, ó. When do you go... Vou botar aqui o you, vou botar aqui. When do we go to work? When... Peraí, deixa eu botar aqui. When do they... Deixa eu ver, go to... Deixa eu ver, to school. Vou botar aqui mais uma. Deixa eu ver. When do you go to... Deixa eu ver aqui, to the supermarket. Ou seja, então, apenas o home, ele é a única exceção que eu não preciso colocar o to. Logo também porque até uma dúvida que o pessoal pode ter, que é o home e o house. Porque os dois, vamos dizer assim, teoricamente posso traduzir como casa. A única diferença é que o house, ele é casa literal. Tipo, vamos dizer, a construção em si, a parede, janela, né, o formato. Você fala assim, você tem uma casa bonita. Então eu falo, you have a beautiful house. You have a beautiful house. De forma literal mesmo, né? Formato, tintura, tudo, enfim. O home, ele geralmente ele carrega uma ideia mais de falar sobre o lar. Você, o lar, ou então o ambiente familiar, digamos assim. Então, às vezes, se tiver uma dúvida entre um e outro. Então, home é como se fosse isso. O lar, então, um ambiente de convívio. Vamos dizer assim. E o house é a casa literal. Que isso é só uma curiosidade. Então, é só essa questão. Então, o to home não vou colocar. Eu nunca coloco ele to home. Porque ele é a única exceção. Certo? Deu responder a dúvida? Genaro? Sim, sim. Ok, perfeito. Obrigado. Então, essa forma. O pessoal também viu, qualquer dúvida que vocês tiverem, viu, pode perguntar. E também não fique naquela de achar assim, que pode ser uma pergunta boba. Só que às vezes é uma pergunta boba, mas que todo mundo também tem a mesma dúvida, entendeu? Então, assim, é igual eu falei também anteriormente, aqui ninguém vai estar julgando ninguém, aqui não tem esse negócio, a gente não vai estar falando assim, nossa, que pergunta mais besta. A gente está justamente aqui para estar aprendendo, entendeu? E eu igual eu sempre falo para os meus alunos, que eu também dou aulas particulares, eu falo, é melhor vocês errar aqui na aula, porque quanto mais vocês erram aqui, a probabilidade de você acertar lá fora, no dia a dia, é maior. Porque às vezes a pessoa fica com medo, eu tenho medo de falar, eu fico com vergonha. Só que às vezes você aí fica com vergonha, aí quando chega no dia a dia, que você realmente precisa conversar, aí erra muito mais, a vergonha é muito maior. Entendeu? Então, assim, erre o máximo, eu sempre falo, erre o máximo possível aqui na aula, o máximo que você conseguir. E quanto mais erra aqui, mais aprende no dia a dia, que é no trabalho, que é onde realmente é algo extremamente importante. Mas se o seu patrão te dá informação, que eu já vi, diversos alunos meus falaram que o patrão deu informação, aí, vamos dizer, fingiu que entendeu, chegou lá, fez as coisas erradas, e o patrão deu bronca neles. Então, nessa questão do medo de perguntar, então, não tenha medo. Pode perguntar o quanto quiser. O próximo, se perguntar, vou botar aqui o does também fazendo a pergunta. Então, when does he go to work? Então, e lembrando também aqui, a tradução que vai ficar. Então, quando você vai para casa. Então, quando você vai para a igreja. Então, quando... Aqui, ó, agora vai ser nós vamos para o trabalho. Quando nós vamos para o trabalho. Quando eles... Aí pode ser eles ou elas vão para a escola. Aí, nesse caso, mais uma vez, eu vou entender se é eles ou se é elas dentro do contexto. Ou seja, anteriormente, você tem que ter alguma informação que vai me fazer entender se é eles ou elas, se é masculino ou feminino. Eu uso para os dois. O próximo aqui também, when do you go to the supermarket? Então, quando você vai... E também o do, o you. Para mim saber se se é singular ou se é plural dentro do contexto. Amanda? Entendi. Agora, porque na hora que ele perguntou,
Aham. Eu também não tinha dúvidas, mas sobre ser feminino ou masculino, vamos supor, no caso, eu vou ter uma filha aqui, Aham. né. Sim. Aí se alguém perguntar: "Ai, ela vai para a escola?", eu já vou estar respondendo para ela, Uhum. né, Uhum. se é uma menina, se é um menino, se é ele, se é ela, se vai, se não vai. Aham. Entendi. Certo. Aí que até coisa interessante que vamos dizer assim, a única exceção que eu usaria o it para pessoa Ah, quando é coisas, né. não, que eu posso dar para pessoa também, que existe uma exceção, que é justamente, vamos dizer assim, é quando essa situação que a pessoa está grávida, mas a pessoa vai perguntar o sexo do bebê. Porque no caso, quem está Sim. perguntando não sabe ainda. Aí como ela não sabe, aí a única exceção que eu uso o it para pessoa. Mas o it eu só uso para todo o resto que não é ser humano, tipo coisas, objetos, animais, Uhum, tudo que não é mais fácil, tudo que não for gente, coloco it. Aí nesse caso, como você já uhum. vai ter a bebê, no caso é uma moça, né? Isso. Então nesse caso, como você já sabe, então você já usa o she. Então she, aí she goes, she likes, she does, entendeu? Então já pode usar dessa forma. Uhum, entendi. Então, when does he go to work? Aí, mais uma vez, o does, aqui ele vai estar presente, porque aqui, por causa dessa regra, né, que o does posso usar com os pronomes. Na verdade, nem posso, né? Tipo assim, é devo, para ser até mais incisivo. Devo usar com os pronomes I, you, aqui devo usar com eles. E mais uma vez, lembrando que quando eu estou fazendo perguntas, frases interrogativas, eles não são traduzíveis, eles só estão aí para sinalizar que é uma frase, primeiro, que é uma pergunta, e que é uma frase afirmativa, porque eu posso colocá-las também na forma negativa, né, que é só literalmente só acrescentar bem que é not. When do not you go home? Tipo assim, quando você não vai para casa? Vamos dizer assim, foi uma situação que a pessoa tem que ir direto, vamos dizer, uma situação que a gente inventar aqui. A pessoa que constantemente tem que ir para casa, resolver alguma coisa. Então, se ela vai constantemente, eu vou perguntar, quando é que tu não vai? Assim, em que circunstância, em qual momento você não vai? Aí aqui também, ó, when you do not go to church. Então, quando que você não vai para a igreja? Então, qual a circunstância? Ele pode ser usado dessa forma também. Aí, botar aqui mais um, tipo, when does she go to church? Botar aqui, go to church. Então, o does entra aqui por causa do he, she. Vamos pegar o outro que a gente viu, o where, que ele significa onde. Vivian, que perguntar. Acho que tem que ligar o microfone aqui, deve estar desligado, não sei se dá para ouvir aí. Eu quero, assim, a dúvida de como usar o I don't, e o not. Don't é só quando eu quero negar. Tipo assim, você fala o seguinte, I don't, que ele é só abreviado. I don't like ice cream. Eu não E gosto. o not? Não, ele tá bem aqui, ó. Ele só tá abreviado. Aí o don't é porque ele só é a abreviação do not, mas é a mesma coisa. Então para que ele existe? É só uma forma de falar as frases mais rápido. Que eu até fui questionar também meus colegas britânicos, eu falei, rapaz, por que você sempre abrevia algumas palavras? Aí, não, é só para falar mais rápido uma frase. Eu falei, isso é preguiça de falar? Porque assim, ao invés de falar I do not, fala I don't. É a mesma coisa. Ele não tem diferença. Então, I don't like ice cream. Então, I don't go to work. Deixa eu ver aqui outro. I don't, deixa eu ver, I don't eat rice. Eu não como arroz. Então, lembrando que a gente pode usar com outros também, né? Posso botar you. You don't. You don't travel this month. Você, caso você não viaje esse mês. Então, esse aqui, esse don't, ou então do not, ele é equivalente a falar não. Não. Eu falei, então se é só não, por que não bota só not? Mais uma vez, é característica do inglês. Não tem, não tem uma explicação para isso. Não tem vamos dizer, uma função lógica. É uma coisa do inglês e, enfim, deles e é porque é. Não tem como acreditar isso. E outro detalhe também que a gente usa o doesn't. A gente viu o does, né? Que a gente usa com he, she, it. Então, se eu for botar assim, ó, he doesn't go. Deixa eu ver. He doesn't go to church.
Então fica, ele não vai para igreja. Então deixa eu botar aqui o she. Então she doesn't. Aqui outro verbo. She doesn't work on Sundays. Então ela não trabalha nos domingos. Então, Vivian. Então, o don't, ele é a mesma coisa do do not. A única diferença é que ele é só abreviado e ele só significa não. Só isso, não. Pois é, mas a gente não usa o not sozinho sem o don't, não? Não. Em outra frase qualquer? Não. Tipo assim, se alguém usar, é de um jeito bem informal e bem incorreto, digamos assim. Que é justamente até essa questão que é a terceira função, ó. A função dele, colocar ela na negativa. Então, toda vez que eu for negar uma frase, que tiver um verbo ali, eu tenho que usar o do. No caso, don't, né? É negativo. Ou don't ou doesn't, que pode ser um ou outro. Aí, mas só o not. Fica meio arrogante, né? Não é que fica arrogante, é porque. É igual eu falei, não tem explicação para isso. A forma como o inglês é estruturado. Assim, é uma característica dele mesmo, não tem como explicar. Igual eu tinha falado no português, igual se eu falar o seguinte também. Em português, ovo, eu falo ovo, a palavra ovo no singular, né? E como é que eu falo o plural de ovo? Como é que fala alguém? Em português mesmo, em português. Ovo no plural. Ovos? Ovos. Por que eu não falo ovos? Entendeu? Entendi. Ou seja, porque isso é a característica do português. Não tem explicação. Tipo, é assim, pronto. Em inglês, a diferença é porque no inglês ele tem muito mais, assim, situações que não tem uma explicação plausível, não tem uma explicação, entendeu? Que faz sentido. Então, a mesma coisa. Por isso que eu não posso usar o not. Eu tenho que usar o do ou don't, né? No caso, do not ou don't, para estar negando a frase. Ok? Deixa eu ver aqui. Aí, quando está aqui fazendo algumas perguntas também, então, where does he work? Então fica onde. Aí no caso o does ele não é traduzível, fica só onde. Na hora que você vê o does ou do na pergunta, você sempre pula ele. Ele nunca vai ser traduzido, ele só está ali para, vamos dizer, de gaiato. Ele não é traduzido. Então, onde ele trabalha? Where does she live? Onde ela mora? Aqui tentar colocar aqui algumas frases que geralmente possam ser úteis, que sei lá, a maioria, no caso, as mulheres trabalham mais de cleaner, né? Então, assim, uma pergunta que talvez possa ser útil, se for perguntar assim, por onde eu começo, né? Where do I start from? Geralmente, quando no caso, chega na casa cliente, né? Às vezes pergunta, quer dizer, a casa de 2 andares. Eu começo lá em cima, eu começo aqui, eu começo na sala, do banheiro. Então pode ser uma pergunta. Eu sempre uso begin. Eu nem sei, eu achava que begin era começar também, mas eu acho que não é. É porque o begin, ele é um pouco mais formal, mas não é que é errado. Pode ser os dois. Que eu posso botar aqui. Where do I begin from? Aí por que bota esse from? Esse from ele só vai indicar a questão da origem. Tipo assim, de onde eu vou começar. Ok? Aí, tem mais alguém que queira tirar alguma dúvida? Tipo assim, eu trabalho com isso, você pode ficar à vontade, viu, pessoal? Qualquer pessoa tiver... professor, faz uma frase para mim do meu trabalho com esse do. Vocês podem estar ficando à vontade, viu? Deixa eu ver aqui uma outra. Que eu falo de cleaner porque a gente tem bastante aluna que é cleaner. A grande maioria me pergunta essa frase assim. Então, when... aqui, ó. Do you need me here? Isso aqui vai ser quando, aí no caso eu vou pular o do, quando você precisa de mim aqui. Vamos dizer assim, que hora você quer chegar, que a cliente quer que você chegue, né, no caso. Então, quando você precisa de mim aqui. Deixa eu ver, mas aí, no caso, a gente pode ter que falar assim, quando que você quer que eu venha? Quando que você quer que eu venha? When
Do you want me to come? Aí vai ser que, então, quando você quer que eu venha? Então, when do you want me to come? E depois posso colocar assim, deixa eu ver uma outra. Aqui, what? Então, bota aqui o outro, é o how. Bota assim, how do you prefer to clean the kitchen? Botar assim. Então, o how, ele é o como. Então, vai ficar como você prefere que limpe a cozinha. Então, como você prefere que limpe a cozinha? Porque, às vezes, dependendo do cliente, né? Tem uns clientes que são bem chatos. Já deve ter presenciado. Tem uns clientes que são, nossa, chato. Que tem deles que ficam em cima, quer ver como é que você está fazendo, o que você está limpando. Então, às vezes, só no caso, tirar dúvidas, para saber como é que tem uns que são mais de boa, e tem uns que... Então, você pode estar usando isso aqui também. Então, como que é a pronúncia do prefere? É prefer? Prefer. Ele fica até assim. Prefer. Assim, ó. For. Prefer. Isso. Prefer. Aí o pre fica fora. Prefer. E pode puxar o R. Prefer. Então, how do you prefer to clean the kitchen? How do you prefer to clean the kitchen? Ok? E a gente... Teacher, o I, ele perde o som pro I, né? Invertido, é isso? Aí é que tá. Não existe uma regra para isso. Infelizmente, no inglês, ele não tem uma regra que vai me assegurar qual o som que cada palavra vai ter. Porque, tipo assim, a gente tem o som de cada vogal, que, por exemplo, se eu pegar as vogais, botar aqui A, E, I, O, U. Ela segue a mesma sequência igual no português. Se eu pegar cada letra, fica se é 2E, né? Se ele vai perder o som do E, dos dois E por I, né? Se. Nem sempre. Às vezes acontece do A, eu vou ter ele tanto ou, que eu boto aqui, ó, a palavra. Então, Apple, ou então Apple, dependendo da pessoa, chama Apple. Exato. Essa outra palavra aqui, ó, eu falo all. Ou seja, o A, sendo que aqui, ó, originalmente, o som dele que vai ser assim, ó, que eu vou botar o som que tem que sair. Se cada vogal sozinha. Fica assim, ó, I, o I, eu tenho som de I, o O tem som de O, e o U tem som de IU. Ou seja, isso ele sozinho. Mas não é igual ao português, que eles sempre, vão seguir o mesmo som de cada vogal. Então, cada letra, dependendo da palavra, ela muda. Então, aqui eu vou ter Apple, ou Apple. Aqui eu vou ter all. E vou ter que, deixa eu ver aqui, que é a palavra cinza. Eu falo gray. Então, aqui eu vou ter Apple, all, gray. Então, aqui eu vou ter o som de A, literal. Aqui eu vou ter som de all, som de O e U. E aqui eu vou ter som de A. Então, não tem. Infelizmente, não tem uma regra para isso. Aí eu sei, então se tem a regra, como é que eu vou saber pronunciar as palavras? Aí vai vendo os coleguinhas, os irmãozinhos que estão do lado. Exatamente. Mas, infelizmente, essa questão, tipo, treinando, diariamente. Eu sempre falo, pessoal, gente, o inglês, ele é muito prática. Então, principalmente, assim, nos momentos que você tiver, vamos dizer, momentos livres, de você estar sempre procurando consumir algum tipo de conteúdo, ou filme, ou série, ou qualquer tipo de coisa que possa ser do seu interesse para te ajudar a entender essas coisas. Porque, assim, infelizmente, não tem. Eu queria muito se tivesse. Nossa, se tivesse, meu Deus, minha vida ia melhorar 1000%. Porque é justamente esse tipo de coisa que vai, até para ensinar, é complicado, porque não tem regra. Porque no português a gente é acostumado a sempre ter regra para tudo. No caso, a gramática, né? No português, tudo tem regra. E as regras são absolutas, ou seja, sempre vai ser aquele jeito. No inglês, nem sempre. Às vezes não é. Amanda? É isso. Uma forma que eu faço também, para mim saber como vai ser pronunciado, às vezes para mim não pronunciar errado, antes de eu falar com alguém, às vezes eu sei que nem todo mundo tem esse tempo. E às vezes está numa conversa ali e não tem tempo de olhar. Mas eu jogo no chat. Como pronunciar tal frase. Isso. Ou quando eu estou escrevendo um texto, eu jogo lá e falo, quero saber como pronunciar. Porque lá vai sair a pronúncia.
certinha de como você deve pronunciar. Às vezes ajuda um pouco, mas não quer dizer que pode ser que mude. Exatamente. Não, que na verdade, tipo, que eu também falo pro pessoal, né, que é sempre interessante, uma coisa que eu sempre gosto de fazer nas aulas é procurar formas que se adaptem para a realidade de cada pessoa, porque eu entendo assim, primeiro, que cada pessoa ela é diferente, então eu não tenho como eu pegar a mesma forma de ensinar a todos. Tanto que eu sempre gosto, quando vou dar as aulas, eu faço uma aula experimental com o pessoal, justamente para mim entender a pessoa, saber como é que ela é, e eu vou aplicando métodos que se encaixem para a realidade dela. Eu vou analisando, entender até a forma que a pessoa consegue compreender melhor. Entendeu? Então, eu vou analisando cada um e vou procurando ensinar formas e passando isso. Tipo assim, eu vou ajudando a criar métodos que eu, principalmente posso fazer fora do período de aula. Porque, tipo assim, o período de aula é muito curto, não tem como aprender tudo. Então, eu procuro sempre estar em contato com o pessoal, até fora da aula, para ajudar, né, nessas situações. Vivian? Não, mas tipo assim, a minha dificuldade maior é porque, tipo, para ler e para escrever, até que eu entendo muito bem. Mas eu até parece que eu sei a palavra dentro da minha cabeça, mas eu não consigo desenvolver ela na sala. Uhum. Então, tipo assim, a pronúncia, eu não consigo fazer a pronúncia certa das palavras. Uhum. O que acontece, tipo assim, é uma questão de treino em si. Aí tipo assim, não tem, vamos dizer assim, um método super mega eficaz. O que existe é a constância da prática em si. Aí que até uma coisa também, que sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, durante a semana, vocês podem mandar mensagem, viu, pessoal? Não precisa ser só relacionado à aula. Professor, eu quero saber aqui como é que eu falo, perguntar um objeto da cozinha, geralmente quem trabalha em cleaner. Tipo assim, eu quebrei o vaso da minha cliente, eu não sei como é que eu falo. Eu quebrei o vaso. Entendeu? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar me perguntando. De pronúncia, de palavra, de qualquer coisa, seja relacionado ao inglês, pode estar me mandando mensagem. Eu só deixo, como eu falei, não deixo o grupo fechado lá, porque às vezes pode ser alguém só quer a informação das aulas em si, não vai querer informações fora disso. Então, eu não deixo ele fechado só justamente me passar as curiosidades do dia, as informações e coisas pertinentes à aula. Mas qualquer dúvida, pode me chamar, não tem problema. Justamente eu quero poder ajudar quem está, no caso, no foco principal, quem mora em Londres, ou Inglaterra em geral, né? Porque é a realidade que eu vivi. Então, eu sei como é a vida fora, eu sei que não é fácil, eu sei que é muito difícil, na verdade, é muito difícil. Tá morando fora, então você enfrenta muitos desafios. Então, eu quero o máximo possível que tiver ao meu alcance, poder ajudar as pessoas porque tipo, eu não tive tanta essa ajuda. Então, quando eu aprendi inglês, eu tive que aprender sozinho e tal. Então, foi muito difícil. Aprender inglês com ajuda já é difícil, aprender sozinho é 10 vezes mais difícil. Então, quero justamente poder oferecer ajuda que eu não tive no meu começo. Então, qualquer dúvida tiver, pode ir me chamando. Ok? Então, para finalizar, basicamente, essa questão de pronúncias é uma questão de cada palavra ela vai ter a sua forma de ser pronunciada. Então, ela vai ser a prática em si, ela vai estar funcionando e tudo mais. Certo? Então, para chegar aqui no resumo final, a gente estava vendo aqui sobre o do e o das. Lembrando que eles vão ter 3 funções. A primeira é justamente o verbo faz, é o fazer, né? To do. Aí ele ajuda a formar frases interrogativas, desde que expresse ação. Isso é bem importante, viu? Que não é toda pergunta que eu vou ter o do. Só apenas nas perguntas que expressam alguma ação, que tem algum verbo comum, tipo o verbo go, work, clean, delivery, drive, buy, come, entendeu? Então, ele tem que ter um verbo principal para o do estar presente na frase interrogativa. E da mesma forma, para colocar a frase negativa, que é o don't, ou do not, né? Ou o doesn't, que é o does not. Por exemplo, se eu botar aqui uma frase, só para... Que até esse exemplo bem que eu coloquei, se pode ser, he does not clean the room. Aqui eu só coloquei ele da forma literal, porque se eu botar abreviado fica assim, ó, he doesn't clean the room, que é a mesma coisa. Então essas duas frases aqui, ó, são a mesma coisa. Elas não a diferença é só que uma está abreviada, a outra não. Mas a tradução é a mesma coisa. Certo? Ok. Alguém tem alguma pergunta? Algum questionamento? Alguma dúvida? Se tiverem. Aí no final, eu coloquei aqui o exercício com as funções. Aí basicamente o exercício vai ser completar. Aí você, no caso, como eu boto aqui, ó, um detalhe a observar, que sempre vai ter um verbo na frente.
Então fica assim, ó. He, então I, aqui eu posso botar assim, I don't, perdão, don't work. Vou tirar esse S aqui. He doesn't work. She does not work. They don't. Aqui eu posso botar ele assim, tanto afirmativo como negativo. Que a função, o objetivo principal aqui é só entender a quem pertence o do e a quem pertence o das. O do, I, we, you e they. E o das, he, she, it. A tradução dos dois é igual. O que muda são as pessoas que eles vão estar sendo atribuídos. Mas a palavra do e a palavra das, elas têm a mesma tradução, viu? Ambos significa faz ou fazer. A diferença é que é só a pessoa que é aplicada, mas eles são a mesma coisa. Aqui é complete, que é para completar aqui, só bota do you work, does he work. Aí depois traduzir, ó, eu trabalho, I do work, tudo mais. Certo? Eu vou mandar aqui para vocês, qualquer dúvida que vocês possam ter em relação à atividade, só me chamar aqui, que eu vou estar tirando as dúvidas, certo? Ok, pessoal, alguma dúvida? Então, é isso. Obrigado pela presença de vocês. Fiquem à vontade durante a semana, tirar qualquer dúvida. Aí, já que eu mando o link da